Faz tempo que tá carregando mesmo para gravar, Mas uma hora. Aê, dá certo. Ok. Então, gente, ó. Esse aqui, tá bom? O Elton tá aí na aula. Franks, o Enya. Esse conteúdo é um conteúdo dentro daquele assunto que a gente tá vendo de aparelhos elétricos, tá bom? A gente estudou aí sobre a corrente elétrica. Hoje a gente vai falar sobre um episódio que ocorreu na história, tá bom? Que foi crucial para todo o desenvolvimento tecnológico. Esse episódio ele foi conhecido como Segunda Revolução Industrial. E o que foi que aconteceu durante essa revolução? Aconteceu o que a gente chama, que ficou marcado na história, de Guerra das Correntes. Entre todas as guerras que surgiram no nosso mundo, essa foi a única guerra boa, tá bom? Essa guerra aí foi topada. E por que foi uma guerra boa? Porque foi uma guerra que não teve mortes, tá bom? Não foi uma guerra de ataque, de violência, entre aspas, tá bom? Antes, vou falar aqui para vocês, a gente vai discutir sobre como era o mundo antes da eletricidade. Antigamente, não há muito tempo, tá bom? Principalmente aqui no Brasil, tiveram regiões que receberam luz elétrica só a partir de 2002, 2004, tá bom? Nessa época. Que eu não vou nem falar a partir de qual governo. Antes da energia elétrica, alguns lugares viviam sob a luz de velas, digamos assim. O meio utilizado para iluminação, principalmente nas grandes cidades, era provido a partir de gases. Beleza? Principalmente na Europa, nos Estados Unidos, haviam postes, esses aqui são um tipo de postes, ó. Esses postes, eles continham gás dentro e sempre quando estava para escurecer, passava alguém com uma chama acendendo a tocha ali dentro. Beleza? Era assim que era iluminada as vias públicas naquela época. Aqui a gente tem também um carvão a lenha, tá bom? Hoje a gente já utiliza fogões elétricos bem mais modernos, tá bom? Só que a comida não se compara a uma comidinha feita no fogão a lenha, não, viu? Tem a diferença. Quem já comeu comida aí feita na panela de barro e feita no fogão a lenha, sabe essa diferença aí. É bom demais, bom, viu? Um baiãozinho de leite. Eu nem tomo leite. Feito no fogãozinho desse. Tu é doido. Aquele doce de leite. Bom Doce de leite cruzar. só tem gosto feito no fogão desse. Aqui a gente tem o que chama de candeeiro. O lampião, tá bom? Que também é uma iluminação vinda por meio do fogo, tá bom? Esse aqui sim, é o que a gente costumava ter aqui na nossa região, que é o verdadeiro candeeiro. Esse é o lampião mesmo. O candeeiro. Alguém já viu um candeeiro aí? Ou não é do tempo? Não é do tempo de vocês, não. Esse candeeiro, Caliano, esse candeeiro aí, ele é feito assim. A gente tem a válvulazinha aqui e dentro dele se coloca o querosene, tá bom? Esse querosene é utilizado como combustível para essa chama. E esse aqui, quem é que adivinha que instrumento é esse? É um cinzeiro? Isso, Davi sabe não, viu? Isso aqui é um ferro de passar. Um ferro, Um né? ferro de passar. Dentro desse ferro, o que é que se coloca dentro dele? O carvão. Carvão. Tá bom? Era dessa maneira que a avó de vocês, as bisavós, passavam a roupa. Com esse ferro aqui,
e colocava carvão dentro, tá bom? Eu já vi muito desses bichos aqui. É difícil até de encontrar, né? Tem gente que pensei que era até, um cinzeiro. tem gente que até coleciona. Na, Na minha madrinha tem um monte. é, dizendo aí, é que eu sou velho, não é que eu sou do sítio. Eu sou da roça, aí é fácil de ver essas coisas. Agora você, que é patricinha aí, da cidade, não conhece nada disso. Ok. Só que depois disso, veio o surgimento da eletricidade. Veio a criação, por exemplo, da pilha, veio a criação da lâmpada incandescente, tá bom? Essa criação da lâmpada incandescente se deve a Thomas Edison, beleza? Não sei se vocês já ouviram esse nome, Thomas Edison. Ele é um dos grandes inventores da história da humanidade, tá bom? Só que a lâmpada, dizem que não foi ele quem criou. Ele tem a patente. Então, se tem a patente, então fica dominado como a criação sendo dele, tá bom? Mas mesmo assim, Thomas Edison foi um dos maiores inventores da história da humanidade. Além de ter a lâmpada elétrica entre suas invenções, ele foi o cara que inventou a bateria de carro elétrico. A câmera de cinema também foi inventada por Thomas Edison. A distribuição de energia elétrica, que proporcionou a distribuição que a gente tem hoje, também foi invenção dele. A embalagem a vácuo de alimentos, também invenção do próprio Edison. O fonógrafo é um experimento é uma invenção que gravava a voz. A partir desse fonógrafo, invenção de Thomas, foi possível fazer o quê? Os gravadores, tá bom? Os antigos gravadores de música. A partir dessa invenção que a gente hoje pode ouvir música assim, ó, no fone de ouvido, tá bom? Essa ideia de gravar a voz foi uma ideia que Edison teve. O cara realmente era brilhante, tá bom? O mimeógrafo, que eu acho que também vocês não conhecem, mas era um meio de impressão. Antes, quando a gente não utilizava nas escolas impressoras, a gente imprimia as provinhas no mimeógrafo. Colocava álcool lá no aparelhozinho e saía. Saía a provinha lá imprimida. O cheiro era bom, menino. E saiu na cozinha azul, né, Renato? Na cozinha azul. E ainda Eu mais me lembro, eu acho. puro. Você aí era parecendo que tava drogado com tanto do cheiro de álcool. Aquilo era bom demais. Era cheiroso. E ele, além de ser inventor, ele era um empreendedor e empresário. Ele tinha uma companhia que fazia invenções, tá bom? Invenções e também distribuía energia elétrica para muitas cidades, muitos estados nos Estados Unidos, tá bom? Thomas Edison, ele é estadunidense, viveu entre 1847 a 1931, tá bom? E a sua empresa era chamada de Edison Machine. Evidentemente, por isso tudo que ele criou, a gente já pode ver que ele era um cara bem, bem notável, tá bom? Só que muitas experiências não eram feitas por pessoas que trabalhavam por ele. E como ele era dono, ele tinha a patente de todas essas invenções, tá bom? De outras invenções, tá bom? Mas temos ele como o cara que mais criou invenções, tá bom? O cara que mais criou invenções no mundo. Thomas Edison, ele sendo o cara que criou a lâmpada incandescente, ele foi o primeiro a fazer uma distribuição de energia elétrica nos Estados Unidos. A energia elétrica passou a ser distribuída. O bicho era nem inteligente. O bicho era o bichão. Passou a ser distribuída, só passamos a ter energia elétrica a partir
da criação dessa empresa de Edison, que era a Edison Machine. E essa distribuição de energia elétrica... Cadê o Wellington? O Wellington ia gostar dessa discussão aqui. Essa distribuição de energia elétrica era uma distribuição de energia elétrica de maneira contínua, tá bom? Era chamada de corrente contínua. A gente já até estudou, não foi? Sobre corrente contínua. E Thomas Edison acreditava muito no potencial desse tipo de corrente. A corrente contínua, como eu já falei para vocês, ela é uma corrente que flui de um potencial, tá bom? Sempre no mesmo sentido, até o outro. Um exemplo de corrente contínua que a gente tem hoje é a bateria, tá bom? A bateria elétrica, ela fornece energia a partir de uma corrente que é contínua, uma corrente que sai sempre em uma direção, no caso de um polo para o outro. Também, os aparelhos elétricos que a gente utiliza, eles funcionam também a corrente contínua, beleza? Só que no início, quando Thomas Edison criou a distribuição de energia, a gente não ainda se tinham aparelhos elétricos. A distribuição de energia era feita somente para iluminação. Com o passar do tempo, é que foram criados aparelhos elétricos, aparelhos que a gente tem hoje, a grande variedade que tem, tá bom? Utilizando não só esse tipo de corrente, como outro tipo que a gente vai ver mais na frente, beleza? Só que Thomas Edison, como ele era um empresário e empreendedor, logicamente, ele não estava sozinho nesse ramo. Mesmo antes dele ter inventado a lâmpada elétrica, já existia a noção de eletricidade, tá bom? Um cara conhecido como Benjamin Franklin fez experimentos com raios, tá bom? Caracterizando a natureza elétrica. Então, já se conhecia a natureza elétrica bem antes de Thomas Edison fazer a sua distribuição de energia, ou de ter inventado a lâmpada incandescente. Beleza? Só que como isso era um empreendimento, era um investimento, Thomas Edison não estava sozinho nesse ramo. Tinha um cara chamado George Westinghouse, beleza? Tô aprendendo inglês aí. George Westinghouse, que também era um empresário, um engenheiro estadunidense, também inventor, tá bom? Ele foi quem criou o freio a ar comprimido para locomotivas. O freio de todos os trens foi uma invenção desse camarada aí, do bigode famoso, George Westinghouse. E ele era o maior concorrente de Thomas Edison. A empresa de Westinghouse era chamada Westinghouse Electric Corporation, tá bom? E tinha um diferencial da empresa de Thomas Edison. Thomas Edison acreditava na corrente contínua como que seria a inovação do mundo, seria o marco que iria mudar completamente o mundo. Já George Westinghouse, ele acreditava em outro tipo de corrente. Que corrente era essa? Era a corrente chamada corrente alternada, tá bom? Essa corrente alternada, ela é uma corrente que não flui como a corrente contínua, só em uma direção. Ela vai variando, ela vai e volta, vai e volta. O Westinghouse acreditava que essa corrente, acreditava que era, aliás, que essa corrente era bem mais barata que a corrente proposta por Thomas Edison. A corrente para Thomas Edison geraria um maior custo para o governo. Então, ele acreditava que o governo iria investir em sua distribuição de energia elétrica a corrente alternada. Lembrando que já sabia, mesmo antes de Westinghouse e de Thomas Edison, sobre a existência, sobre as propriedades, tanto da corrente contínua como da alternada. O que foi que eles fizeram? Eles caçaram o meio de distribuir essa corrente para grandes cidades, tá bom? Grandes regiões. Eles fizeram a distribuição da eletricidade. Esse foi o grande papel deles
na história da humanidade, tá bom? E foram caras fantásticos. Só que durante essa rivalidade ficou conhecida hoje como Guerra das Correntes. Eles travaram mesmo uma guerra para saber qual das correntes era a melhor. A de Westinghouse, ela realmente era bem mais barata, tá bom? E Tesla foi perdendo espaço para a empresa de Westinghouse. Tesla não, desculpem. Mas daqui para frente eu vou falar de Tesla, aí fica no nome. Thomas Edison foi perdendo espaço aos poucos para o Westinghouse, tá bom? As pessoas foram acreditando, o governo foi acreditando que a distribuição de energia de Westinghouse era mais eficiente. Foi até o Westinghouse que criou a distribuição por meio de postes elétricos. A distribuição da corrente contínua de Edison era como encanamento, tá bom? Ela era por baixo da terra. E isso, ao longo do tempo, foi mudado, tá bom? Para o que a gente tem hoje, essa distribuição por meio de postes e de fiações sobre esses postes, tá bom? Sobre essas redes. Beleza. Como Edison viu que estava perdendo espaço, ele resolveu, então, aquela guerra de ataques entre ele e Westinghouse. Vou passar aqui um pouco mais para frente, tá bom? Durante essa guerra, um cara que teve fundamental participação e tomada de decisão em quem venceria essa guerra foi o sérvio chamado Nikola Tesla. Nikola Tesla, eu sei que vocês já ouviram falar muito, tá bom? Vem quando fala Tesla, Tesla, Tesla. Beleza? Ele foi um sérvio. Ele veio para os Estados Unidos em busca de emprego, tá bom? Ele trabalhava lá na Europa e o ex-patrão dele escreveu uma carta para Thomas Edison dizendo assim: eu conheço duas pessoas brilhantes. Uma delas é você, se referindo a Thomas Edison, e outra é esse rapaz que está indo trabalhar com você, que no caso era Tesla, tá bom? Tesla, ao chegar nos Estados Unidos, foi trabalhar para Thomas Edison. E lá ele resolveu vários problemas das máquinas da empresa de Edison, tentou implantar suas ideias, e um certo dia, como diz a lenda, Thomas Edison disse: se você resolver todos esses problemas que eu tenho aqui na minha empresa, eu darei para você 50 mil, não sei se era 50 mil dólares na época, que hoje equivaleriam a aproximadamente 5 milhões, tá bom? Fazendo reajuste e tudo mais. Tesla, então, conseguiu resolver esses problemas nos maquinários de Edison. Só que quando ele resolveu, ele queria o dinheiro dele. E Edison falou que aquilo era uma brincadeira, ele não daria todo aquele dinheiro para Tesla. Então, o que foi que Tesla fez? Ele caiu fora da empresa. Foi embora, já que Edison não tinha cumprido a promessa dele, que tinha dito que pagaria todo esse dinheiro, e foi trabalhar só, foi tentar montar uma empresa, tá bom? Lembrando que ele era físico e um engenheiro elétrico. Só que com sua empresa ele não teve muito sucesso. Ele perdeu, tá bom? Ele perdeu muitas invenções que ele criou para os investidores dessas empresas. Ele saiu da empresa dele sem nenhum tostão no bolso. Além de ser engenheiro físico, ele era um cara ambientalista, tá bom? E até hoje, o governo americano, se diz que o governo ainda guarda alguns documentos secretos que pertenciam a ele, porque também ele era um inventor fantástico. Foi o Tesla que imaginou, naquela época, tá bom? Que imaginou a distribuição de energia elétrica sem fio, que a gente tem hoje, né? A internet sem fio, tá bom? Isso na época de 1901, há mais de 100 anos, há 120 anos. Tesla já tinha essa ideia
de distribuição de energia sem fio. Era um cara realmente bem à frente da sua época. Beleza, ele estava falido, sem emprego. Então, ele conheceu, como ele fazia palestras, o Westinghouse, aquele cara lá da corrente alternada, ficou sabendo da genialidade das invenções de Nikola Tesla. Então, resolveu o quê? Resolveu contratá-lo para sua empresa. E foi a partir daí, a partir da contratação de Nikola Tesla, que o Westinghouse passou a ganhar essa guerra das correntes. Só passar mais um aqui. E durante essa batalha, ataque de um lado, ataque do outro, Thomas Edison, ele usou meios bem fortes mesmo de ataque. Ele dizia que a corrente alternada proposta por Westinghouse e por Tesla, ela era perigosa, tá bom? E ele dizia o seguinte: a minha eletricidade, você pode tocar nela, tá bom? A gente pode mesmo tocar numa bateria, tá bom? Ou num fio que está carregado, conectado a uma bateria de corrente contínua, a gente toca, a gente vai só sentir um leve choque, digamos, na bateria de um carro. A gente sente um leve choque, só que aquele choque não é doloso para nós, não vai causar nossa morte. Só que se a gente levar um choque em corrente alternada na nossa rede elétrica que a gente tem na nossa casa, a gente pode sim vir a morrer, tá bom? Então, Thomas Edison usou isso como um artifício para atacar a corrente alternada. E foi utilizado alguns experimentos, algumas demonstrações dele usando a corrente alternada de Westinghouse e Tesla para matar animais. Ele fez uma demonstração para jornalistas utilizando a corrente alternada, por exemplo, para matar um cavalo. E o cavalo, quando sofreu esse choque de corrente alternada, se bateu e morreu na hora, tá bom? Uma imagem que eu trouxe aqui é de um elefante, tá bom? Só que essa elefanta, ela foi morta, utilizando o choque de corrente alternada, bem depois dessa guerra, tá bom? Dizem que esse fato ocorreu após, não durante. Mas é um exemplo de que foi utilizada a corrente alternada para matar animais. Isso fruto da guerra. Essa elefanta aqui, que é a elefante Topsy, ela era um elefante de circo. Um certo dia ela se descontrolou dentro do circo e matou algumas pessoas que estavam assistindo ali o evento. O que foi que os donos do circo fizeram? Mataram essa elefante utilizando aqui, ó, fios, tá bom, elétrico, conectado à cabeça dela e deram uma descarga de choque elétrico. O vídeo ele é bem forte, eu não trouxe o vídeo, tá bom? Só coloquei a foto aqui, porque é bem forte mesmo, não seria legal a gente ver. Beleza. E isso demonstrou como era perigosa a corrente alternada de Westinghouse e Tesla. Só que foi um artifício utilizado por Edison, tá bom? Só que não haviam evidências, não haviam acidentes ocorridos sobre algum acidente de alguém que morreu de choque a partir da corrente alternada. Era muito raro naquela época se ver isso, tá bom? Então, passou-se a ter mais e mais demonstrações, até que a sociedade americana, tá bom? A Sociedade da Justiça Americana, antigamente, os condenados lá, vocês sabem que lá alguns condenados iam a pena de morte. E essa morte era feita por meio de enforcamento. Só que eles foram achando que esse enforcamento era um meio inadequado. Por quê? Porque durante o enforcamento as pessoas se batiam lá e não morriam instantaneamente. Era algo muito doloso de se ver. Tá bom? Então, o que foi que eles pensavam?
como a corrente alternada ela pode matar um animal, por que não usar essa corrente alternada como um artifício para a execução de presos com pena de morte? E foi utilizado mesmo, o primeiro teste foi feito com um condenado, tá bom, chamado William Campbell. Ele entrou para a história da humanidade, não pelo crime que cometeu, mas sim pela maneira em que foi executado. Foi a primeira pessoa a ser executado em uma cadeira elétrica, com a descarga de cerca de 2.000 watts de potência, tá bom? Lembrando aí que watts é unidade de potência elétrica. Westinghouse, isso foi até uma carta que Tesla mandou para o oficial lá de justiça, tá bom? Só que o Westinghouse entrou na justiça para que isso não acontecesse. Por quê? Porque isso ali estava denegrindo a corrente alternada dele. As pessoas iam acreditar que a corrente alternada era um meio perigoso e não poderia ser instalado nas casas, nas residências, em zona pública. Isso ali iria manchar, iria causar a queda da empresa dele. E se isso acontecesse, quem iria ganhar aquela guerra seria quem? Seria a corrente contínua de Thomas Edison. Beleza, só que ele não conseguiu impedir, tá bom? Isso foi a júri, foi para o juiz e foi determinado que seria sim utilizado a corrente alternada como meio de execução penal. Essa execução, ela foi também foram cenas bem horríveis. Esse William, ele não morreu na hora, tá bom? Ele ficou lá tremendo, saindo muito sangue dele, e até parte do corpo dele pegou fogo a partir dessa descarga elétrica, e quem estava ali presente, porque todas as execuções, elas eram vistas. O público poderia ver a execução penal. Já pensou? Você vê uma pessoa morrendo, está assistindo. Oi. No caso, isso também que ele molhava uma pessoa para poder sofrer a descarga, não é isso também? Isso, depois utilizaram a água, tá bom? Isso foi utilizado a água, molhavam os pés dele, tá bom? Por quê? Porque quando se molha o corpo, porque a gente, quando tá molhado, ou descalço, o choque é mais forte. Vocês sabem dizer isso? E aí? Porque é quando a gente está molhado, digamos, a gente está com alguma parte do corpo molhado, ou então está descalço, o choque que a gente leva, ele é mais doloso, ele é mais forte. E aí? Vocês nunca se perguntaram isso? Eu não. Lívia, não? Antônio? Não. Oi. Repete, por favor, Renato. Evelyn, digamos que... Quem falou foi Letícia, doido. Sim, Letícia. É que apareceu, foi teu microfone aqui. Eu falei primeiro, aí depois foi Letícia. Sim. Quando a gente está, por exemplo, de tênis, quando a gente leva um choque, esse choque não é tão grande quando, por exemplo, você coloca o dedo na tomada, está descalço e está, digamos, com os pés molhados. Isso pode levar até a morte. Por que o choque é mais forte nesse caso, quando estamos molhados ou descalços? Porque a gente está sem nenhum tipo de isolamento no corpo. Rapaz, eu posso chutar aí. Diga também. Porque, tipo, quando a gente tá molhado, eu acho que, tipo, a resistência cai um pouco, né? Isso. O isso? caso também do isolamento que Davi falou também tem a ver, tá bom? Quando você tá com calçado, você tem um certo isolamento. Você não serve de fio terra. Quando você está descalço, para aquela rede elétrica, você vai servir como um fio terra. Ou seja, aquela descarga vai percorrer por todo o seu corpo até se distribuir no chão, tá bom? Por isso, quando a gente está, digamos, calçado... Oi? Mesmo se for uma tensão pequena, né? Tanto Exatamente. faz. Mesmo se for uma tensão pequena. Quando a gente está calçado, a gente
digamos, a gente não fecha completamente um circuito, tá bom? A não ser que a corrente e a voltagem ali seja muito forte. Aí a gente vai sentir, sim, alguns efeitos no nosso corpo, beleza? Já quando a gente está molhado, quando o Antônio falou... Diga, Evelyn. Eu acho que é porque quando a gente tá seco, a pele serve como isolamento, né? E quando a gente tá molhado, a resistência cai, podendo causar um choque maior. Isso mesmo. Nosso corpo, ele é um condutor elétrico. Quando a gente está molhado, a gente diminui a resistência elétrica. Quando diminuímos a resistência elétrica, o que é que acontece? A gente permite mais a passagem da corrente, tá bom? E se essa corrente chegar no nosso coração, aí é onde a gente pode ter uma parada cardíaca e vir a óbito, beleza? É isso que acontece quando a gente é eletrocutado, a gente sofre uma descarga elétrica. Só que quando a gente, a diferença de potencial no caso da voltagem, tá bom? Quando a gente não exerce uma diferença de potencial, a gente não leva um choque. Vocês já pararam para pensar, não sei se vocês estão em janela aí perto, ou tem algum fio, e se tem algum passarinho sentado no fio aí? Vocês já pararam para pensar por que o passarinho não leva choque? Não. Por causa da borracha que fica envolvendo os fios. É o isolamento. Mas esses fios aí, ó, esses fios aí da rede elétrica, tem alguns são descascados, não tem isolamento, não. E eles ficam mesmo sentadinhos, pertinho do outro. Pode ser por causa da pele, né, do pé deles. Será? Aquele pezinho bem fininho? Ou será se o passarinho é feito de borracha? Por causa da perna, Oxi, Renato? Não, ideia. né, Renato? Será? Davi falou da pena, mas as penas dele não estão tocando ali. Só as duas patazinhas. Renato, se ele desequilibrar e, tipo, tocar em outro objeto, ele vai tomar... Ele vai sofrer uma descarga elétrica. Vocês já viram quando, por exemplo, só o fato de um tocar no outro, tem um passarinho, as andorinhas. Sempre com as andorinhas fica aquele monte de andorinha. Sempre quando uma toca no outro, as duas sofrem uma descarga elétrica e morrem. Por que isso acontece só quando elas se tocam? E aí? É uma questão bem... Bianca falou, teoria da conspiração. Vai, Renato, explica. Por que será que isso acontece? Mas eu quero que você raciocine, e aí? Ó, Tem alguma coisa a ver com a carga tipo, ser distribuída entre as duas? a distribuição de carga. Ó, para haver passagem de corrente elétrica no corpo do passarinho, tem que haver uma diferença de potencial. Tem que haver uma DDP, tá bom? Ou seja, como as patinhas dos passarinhos estão bem juntinhas, elas não fornecem uma diferença de potencial naquela rede, fazendo com que a corrente não passe pelo corpo dela, ou passe direto, tá bom? Só que quando elas tocam uma na outra, vai aumentar o quê? Uma distância de um ponto a outro. Aumentando essa distância, cria-se uma diferença de potencial. E é essa diferença de potencial que permite a passagem da corrente elétrica, tá bom? Que empurra as correntes, as cargas pelo corpo dos passarinhos. E se elas tocarem em todas as outras, todas vão morrer, tá bom? Já se fosse um pássaro grande, por que os pássaros grandes não sentam nos fios? Porque as patas deles já são mais distantes uma da outra. Iria causar uma diferença de potencial e eles sim iriam morrer, tá bom? Só colocar aqui a tomada do meu notebook na tomada. Tá descarregando. Beleza? Então é por isso. Top isso, né?
Bianca perguntou: por que quando um balão de gás hélio, quando tem contato no fio, explode? Devido àquele gás, tá bom, Bianca? A gente tem um gás ali, aquele gás é um gás inflamável. O hélio é um gás que se a gente riscar um isqueiro no hélio, ele pega fogo. E quando ele toca num fio, a diferença de potencial naquele fio é bem alta. A gente tem uma DDP alta, tem muita corrente passando ali. E a borracha, aquela borrachinha fininha do balão, não consegue isolar toda essa corrente elétrica. Então, ela estoura. Quando ela estoura, aquele gás ali tende a se expandir e explode, tá bom? É devido a isso. Beleza? Diga, Antônio, ia falar? Renato, porque quando a gente, tipo assim, toca em alguma coisa ou em alguém, a gente toma um choque, assim, de leve. Não é aquele choque tão alto, mas de leve. Porque, digamos que isso tem a ver com a eletrostática, tá bom? Digamos que aquela pessoa tocou em alguma coisa, ela está com o corpo, com a superfície de seu corpo carregada de elétrons, tá bom? Ou então ela atritou em algum canto, quando a gente até atrita, digamos em um pano ou em alguma coisa, a gente retira os elétrons daquele material e fica em si. Quando a gente toca em uma pessoa, isso já até aconteceu comigo. Quando a gente até toca, o outro corpo está neutro e a gente está negativamente ou positivamente carregado. Quando a gente toca em outra pessoa, aquelas cargas tendem a fluir para aquele corpo que está neutro. Por isso aquela pessoa vai e sente o choque, tá bom? É bem massa isso aí, dá só um beliscãozinho. Tec, mas é bem massa de fazer. Inclusive, quando a gente toca num freezer, numa geladeira, encosta só o cotovelo e a gente sente aquele choque. Isso acontece pelo mesmo motivo. Ou o seu corpo, ou geralmente aquele aparelho ali, ele não possui um fio terra e ele está com acúmulo de cargas em sua superfície. E quando você toca nele, ele tende a fazer o quê? A descarregar. Tá bom? Por isso você sente aquele choque. E sejam em materiais isolantes, tá bom? Ou condutores, como o caso que não possuem fio terra, que vai acontecer isso. Porque eles possuem um acúmulo de cargas em sua superfície. Mais alguma pergunta? Ok. Pode seguir a história aí do cara aí que morreu. Beleza, bora seguindo a história. Então, esse acontecimento aí, ele foi bem marcante na história, tá bom? Causou grande polêmica em todo o mundo, esse fato da morte desse cara, que foi condenado à morte, e foi a primeira morte na cadeira elétrica. Tá bom? Só que isso não impediu que isso acontecesse de novo. Outras pessoas foram, até pouco tempo ainda se utilizava, não sei se nos Estados Unidos ainda tem a prisão de morte, acho que não, né? Não estou muito me ligado, não. Oi? Tu sabe o que foi que ele fez? Ele matou sua noiva. Matou a noiva. Só que ele não ficou conhecido por esse assassinato, ele ficou conhecido pela maneira como morreu, tá bom? Beleza. Uma coisa que foi crucial na definição dessa guerra entre as correntes foi a invenção do motor à indução. O motor à indução é invenção de Nikola Tesla. Nikola Tesla inventou um motor, tá bom? Que poderia transformar outro tipo de energia em energia elétrica. E esse motor, a gente tem hoje vários tipos de motores, aqueles motorizinhos de DVD, todos esses motores são motores chamados de motores a indução eletromagnética. Beleza? E esse motorzinho aí, ele foi um fator importante nessa guerra. O que foi, então, que
Tesla fez, qual foi a ideia dele utilizando aquele motor de indução. Nos Estados Unidos, a gente tem aquela catarata lá do Niágara que passa no Pica-Pau, tá bom? Que o povo até descia mesmo de barril, que é bem famosa. Nikola Tesla, com sua genialidade, pensou em utilizar a força dessa catarata para distribuir energia para todo local ali ao redor, utilizando a corrente alternada. O que foi que ele fez? Ele pensou em utilizar aquele motorzinho de indução, aquele motorzinho aqui atrás, para converter a força da água, fazendo girar esse motor, gerando energia elétrica. Mais na frente, bem lá, depois de outubro, a gente vai aprender como é o funcionamento de um motorzinho desse aqui, viu? Beleza. Isso aí foi algo crucial, tá bom? Só que antes disso, teve uma feira em Chicago que iria decidir qual seria a melhor corrente entre as duas. Nessa data aí, Thomas Edison já tinha perdido ações de sua própria empresa. Ele já não era, digamos, o maior dono da empresa que tinha o nome dele. Ele tinha uma parte agora das ações, tá bom? Ele foi perdendo ações justamente para a corrente alternada, para investidores da corrente alternada de Thomas Edison e de George Westinghouse. Se vocês olharem lá no YouTube, tem diversos documentários, tem da Discovery, diversos documentários falando sobre essa guerra das correntes entre, alguns dizem que só entre Nikola Tesla e Thomas Edison, tá bom? Só que, inicialmente, essa guerra foi cravada por Thomas Edison e George Westinghouse. Thomas Edison entrou aí depois, tá bom? Entrou depois nessa batalha juntamente, sendo apoiado, dando apoio a Westinghouse, beleza? Que era o maior rival de Thomas Edison. Não Tesla, que era o maior rival de Edison, mas sim Westinghouse. E isso, prestem atenção que quando você estiver assistindo, alguns documentários, eles distorcem isso, beleza? Aqui, ó, são as duas correntes. Como é que são essas duas correntes? Na primeira, a gente tem a corrente contínua. Aqui a gente tem uma bateria, tá bom? Com dois polos, positivo e um negativo. E essa corrente, ela sempre flui do positivo, no sentido convencional da corrente, tá bom? Para o negativo. Elas vão e voltam depois para a bateria. Só que a gente sabe que a gente vai perdendo energia. Por quê? Porque essa energia é convertida em outras durante esse processo. Ou de iluminação, ou de aquecimento, ou de vibração, tá bom? Sempre ela possui um sentido só. Essa é a corrente contínua. A gente também tem a corrente alternada, que é utilizada nessas redes elétricas, tá bom? Por quê? Porque elas possuem um menor custo-benefício. Eu posso ter, digamos, um único gerador para distribuir energia para grandes regiões. Já no caso da corrente contínua, eu precisaria ter, digamos, que a energia de Cajazeiras, ela é fornecida por corrente contínua. Eu precisaria de várias hidrelétricas, tá bom? Vários geradores aqui em Cajazeiras para distribuir essa corrente contínua, porque ela não é uma corrente que percorra longas distâncias. E por que essa corrente ela não consegue percorrer longas distâncias? Devido à resistência elétrica. Como os fios eles possuem resistência, a corrente vai sempre diminuindo ao longo desse percurso. Então, não podemos ter grandes extensões de fios sendo distribuída por corrente contínua, tá bom? Já a corrente alternada a gente pode ter. Ela pode ser distribuída em quilômetros de distância
sem precisar eu ter digamos, um gerador, uma usina aqui em Cajazeira, uma usina lá em Souza para distribuir, tá bom? Só que tem outro porém. A corrente que é utilizada em nossos aparelhos, no meu notebook aqui, no celular de vocês, ela tem que ser corrente contínua. A gente recebe a distribuição de energia alternada, que ela é chamada de AC, tá bom? Geralmente a gente vê nos aparelhos AC e vê outro símbolo DC. DC significa que está em inglês, tá bom? É corrente contínua. E AC é corrente alternada. AC, alternate current. Renato. Diga. No caso, a diferença entre elas é que uma não altera o seu sentido de circulação e a outra altera o sentido, é isso? Isso. Exatamente, ó. A corrente alternada, ó, ela vai e vem, instantaneamente, viu? Em um processo bem rápido, vai e vem. Já a contínua, não, ó. Os elétrons só vão em um sentido só, beleza? Evelyn queria falar, era, Evelyn? O celular não dá, não? Ok, tá descarregando. Então, pegue o carregador dele, coloque numa tomada fornecida por que tipo de corrente? Fornecida por corrente alternada. Esse seu carregador, aí, ele vai transformar essa corrente alternada em corrente contínua, tá bom? Ele tem alguns aparelhos dentro dele, como capacitores e outros aparelhos que fazem essa transformação, ok? Então, gente, eu faço a pergunta para vocês. Qual das duas é a melhor corrente? O que é que vocês acham? E aí, Frank? Wênia? Joabson? Joabson saiu da aula. Davi Soares, Davi tá de novo. Davi assiste uma aula assim, aí uma semana não. Aí na outra semana assiste uma aula, aí na outra não. E aí, coloque aí no chat, todo mundo. Qual é a corrente que vocês acham? Maria Eduarda é novata? Sim, professor, sou novata. Ah, bem-vindo, novata. Obrigada. O novato passa por um teste, viu? Que Oxe, teste? Renata, ela chegou no último dia de aula. Porque... Só que eu E não foi? tive Quando foi aula, isso, não? eu não tive aula com o Renato, só foi aula, acho que foi com 3 professores. Aí Obrigada. teve as aulas vagas, por conta que teve alguma coisa na escola. Mas aqui tu sempre está presente, né? Agora eu vou começar a estar. Nas aulas online? Sim. Ah, tava não, né? Não, Então, mas tem aluno que depois conhece eu você fico. não, viu? Sim, tem aluno Os novatos, que não conhece. no final da aula, sempre abrem a câmera e se apresentam aí para todo mundo, viu? Ai, não, tem condição não. Tem como não. Tem. Tem como. Professor, 10h57 da manhã, cara, até amassado tá indo. 10h57 já é hora de almoço. Nada de almoço. Vai ficar para a Para ele próxima fazer a aula, viu? chamada para tu sair correndo, Eduardo. Ai, meu Deus do céu. A próxima aula é que dia, hein? Próxima terça, Quarta não tem aula. Amanhã não tem aula, né? Não, tem não, professor. Aleluia. Pois está marcado aí, Ouvimos viu? um aleluia. Não, Ei! próxima terça eu me apresento. Aleluia. Desafio dos novatos. Eu faço isso com todos os novatos. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Ok. Galera tá dizendo aí que a alternada é melhor. Só alternada. Frank hoje está quieto. Wênia. Então, gente, vou deixar vocês com esse questionamento aí, sobre qual das correntes é a melhor, tá bom? Vou colocar, aliás, a atividade lá no Classroom, a atividade dessa semana é vocês realizarem uma pesquisa sobre a guerra das correntes, tá bom? Deixa eu ir lá para o final do slide.
aqui, ó, essa capa aqui é do filme. A gente tem um filme, não só documentário, sobre a Guerra das Correntes. Esse filme, ele é muito bom, viu? Ele é bem verídico. Eu estava analisando ele. Ele conta os fatos realmente como aconteceram. Eu achei ele disponível na Amazon Prime. Só que procurem aí na internet, se vocês acham ele, para assistir. O nome é A Batalha das Correntes. Na Netflix eu não sei se tem, mas botem lá, A Batalha das Correntes. Até os atores dele são sensacionais. Esse ator aqui é o de Doutor Estranho. Esse outro camaradinho aqui lá atrás é o Homem-Aranha. Então, são com bons atores. É bem feito o filme, é muito bacana. Só que também, além desse filme, há muitos documentários. Eu vou fazer a chamada assim. Coloquem o nome de vocês aí, ó. Todo mundo. Na sequência, para mim fazer a chamada, viu? Aqui no chat. Tem muitos documentários também no YouTube que dá para vocês se basearem nessa pesquisa. Não copiem nada na internet. Renato, Oi. aí tu vai mandar pra mim essa atividade no WhatsApp, Porque eu vou lá em Edinardo buscar essa atividade hoje. Tu não tá no Classroom, não? Não! Mas pronto. Não, é basicamente isso, ó. Fazer uma pesquisa sobre a Guerra das Correntes. Tá bom? Você faz a pesquisa e pode mandar mesmo no WhatsApp. Beleza? Tá bom. Aí eu vou falar com tu no WhatsApp para saber as atividades que eu tô pendente, porque eu tava indo buscar a atividade na Edinardo e não tava recebendo tua. Tá certo. Ó, não é obrigado vocês assistirem esse vídeo, mas só se vocês gostarem mesmo da história, tiverem achado bacana, pelo início que eu falei aí, eu aconselho muito a assistirem, tá bom? Mas não é obrigação. Vocês podem fazer essa pesquisa baseado nos documentários que tem no YouTube. No YouTube tem só documentário. Tem um filme, mas é pago. Se você for assistir no YouTube, você vai ter que pagar lá. Pode ser baseado nesse filme, né? A pesquisa? Isso. Se você fizer baseado nesse filme, bacana. Não, assim, tipo a história romântica, que passa um pouco de romantismo, tá bom? Eu quero sobre a história, sobre essa rivalidade, tá bom? Entre Thomas Edison, Westinghouse e Tesla, tá bom? E falando sobre a importância das duas correntes. Ou você pode dizer qual é melhor, se algum tem uma coisa melhor que a outra tem outra coisa, beleza? Essa é a atividade da semana. Estamos acabando aqui, por hoje, nossa aula. Até a próxima. Vou parar aqui a gravação. Lembrando que na próxima aula a gente